Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, o professor queres ou não queres, da Escola Jornalista Trajano Chacon. Prezados, prezadas, alunos e alunas, vocês agora estão convidados a fazer um mergulho na história da Europa do século XIX, a Europa das revoluções. Eu vos convido a navegar nesta grande nave da história, nessa viagem à história, né? Então vamos lá, pessoal do 8º ano, vamos lá, vamos estudar um pouco sobre a Europa do século XIX, vamos estudar as revoluções liberais, nacionalismo e socialismo. Então, na cabecinha de vocês, o que é isto? Então, a Europa após o Congresso de Viena. Então, vejamos. A Europa passa pela Revolução Francesa, na França, aí vem as guerras napoleônicas, as invasões. Então, aí vem o Congresso de Viena em 1814, 1815, que é a reunião das lideranças das potências europeias para redefinir o quê? O mapa europeu e reorganizar o poder nos estados após as guerras napoleônicas. Então, mas só que esse congresso tinha alguns objetivos. Quais eram, professor Cláudio Nascimento? Primeiro, conter os movimentos sociais revolucionários, é isso. Restituir privilégios da nobreza e do clero, é isso. E o poder de quem? Da monarquia em diversos países. Também a gente pode apontar, apesar dos esforços em restaurar na Europa a ordem anterior à Revolução Francesa, mas determinadas transformações econômicas, políticas e sociais se mostraram irreversíveis. Então eu tenho o avanço da industrialização, o fortalecimento do capitalismo e da burguesia e o crescimento da classe trabalhadora. É isso. A gente pode apontar como principais indicadores. Aí vem o liberalismo. O que é o liberalismo, pessoal? Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, o liberalismo é as ideias liberais, ou seja, identificada com a burguesia em ascensão. Ou seja, desdobraram-se no campo de quê? Da política e da economia europeia. Ou seja, ao longo dos séculos 18 e 19. Então a gente pode destacar aí ideias liberais no campo econômico, a não intervenção do Estado na economia, então liberdade comercial, é isso? Liberdade na prática das atividades, é isso? Produtivas e comerciais, é isso? Sem interferência do Estado. No campo político, a gente pode colocar a laicização do Estado, é isso? Aí vocês vão ter também a instituição de quê? De monarquias constitucionais ou de república como forma de governo. Então a gente pode, na realidade, ter isso aí. De um lado, o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Do outro lado, o campo político, isso, com a laicização do Estado e a instituição de monarquias constitucionais de república. Aí vem a onda revolucionária na Europa. Meu Jesus, a onda revolucionária na Europa do século XIX. Por que essa onda? Então as forças políticas se dividem, né? Vão entrar em disputas durante as revoluções liberais. De um lado vocês vão ter grupos conservadores. Do outro lado vocês vão ter grupos liberais e trabalhadores. Ou seja, conservadores desejavam manter o regime absolutista. Os liberais defendiam o fim ou a limitação de quê? Do poder dos monarcas e a garantia de quê? Da liberdade produtiva e comercial. Os trabalhadores, professor Cláudio Nascimento, lutavam por melhores condições de vida, enquanto os conservadores tentavam manter esse antigo regime, os liberais tentavam acabar e os trabalhadores lutavam por melhores condições de vida. Então esses movimentos liberais, nacionalistas, também socialistas, questionaram a tentativa de restauração do antigo regime por participantes do Congresso de Viena. Na década de 20, de 1820, quero que vocês compreendam, teve início o quê?
uma onda de revoluções na Europa. Ou seja, Portugal, Espanha, e Nápoles e Grécia. Na década de 1830, ocorreram outros movimentos, né, populares na Europa, que foram derrotados, foram derrotados na Alemanha, na Itália, Polônia, mas foram bem sucedidos aonde? Na França e na Bélgica. Então, embora esses movimentos fossem derrotados em alguns países, foram bem sucedidos na França e na Bélgica. Aí vem a burguesia. A burguesia consolidou seu poder político, não é isso? A classe operária tornou-se independente e politicamente consciente. Então vem aí a questão da classe operária independente e consciente, né? Então, em 1848, tem a Primavera dos Povos. Ou seja, a Europa vai ter, na realidade, o que é a Primavera dos Povos. Durante 1848, revoltas populares, né, em várias partes da Europa. Então, esse conjunto de movimentos sincrônicos, né, e sem articulação direta, ficou conhecido como Primavera dos Povos. Ou seja, motivada por uma crise econômica, aumento do desemprego e do custo de vida. Então, qual era o interesse da burguesia industrial? Acabar com os entraves do antigo regime. E ao desenvolvimento da produção. E qual era o interesse das camadas médias e pobres? Promover transformações sociais que melhorassem as condições de vida. De um lado, um queria acabar com os entraves ao desenvolvimento da produção. Do outro lado, o outro grupo lutava por melhores condições de vida. Então, nesse sentido, a gente vai. Apesar da intensa mobilização, as revoltas foram quase todas derrotadas, com exceção da ocorrida na França. Então, o levante popular. Depois o rei Filipe I. Então, levante popular depois o rei Filipe I. E foi proclamado o que, pessoal? A Segunda República Francesa. Quando foi isso? 1848 e 1852. Então, liberais, democratas e socialistas entraram em conflito. Então, a burguesia massacrou, pessoal, o levante popular dos socialistas e da população pobre. Em 1848, Luiz Napoleão Bonaparte foi eleito presidente por voto direto. Entretanto, em 1851, o cara dá o quê? Um golpe de Estado. Deu um golpe de Estado. E foi eleito cônsul. Ou seja, abrindo caminho para a sua ascensão ao trono imperial. Mas cabe destacar dentro dessa nossa conversa aqui, dessa nossa viagem, que a Primavera dos Povos teve importância muito significativa, histórica, pois possibilitou que a derrubada dos últimos resquícios do absolutismo monárquico e da tradição aristocrática da Europa, consolidando o quê? As conquistas burguesas. Então, se perguntar, professor, qual era o objetivo aí dessa revolta dos povos, né? Então, você vai ter na realidade aí essa revolta onde vai acabar com os últimos resquícios, né? Os últimos resquícios do absolutismo. Vários ideais, né? Diversos se manifestaram nas revoluções de 1848. Liberais, democratas, socialistas e, acima de tudo, nacionalistas. Então, vejam, eu pergunto a você, o que é nacionalismo? Meu prezado, minha prezada que está em casa, agora assistindo o Educa PE, vendo o professor Cláudio Nascimento, queres ou não queres dar sua aula? O que é nacionalismo?
Ah, professor, a ideia de pertencimento a uma nação, com língua, cultura, história comuns, forjou-se aos poucos durante o século XIX. Então, nação, conceito político, ligado à existência de unidade linguística, cultural, de um povo. Incorporou-se, pessoal, a ele, durante o século XIX, a noção de unidade territorial e política. Mas cabe destacar que essa ideia de nação também vai dar lugar ao nacionalismo. Então, o que é nacionalismo? Aí você vai dizer, ideologia com base na qual se defende o quê? A existência de laços culturais, históricos, linguísticos de um território, né? Que se justificam por preferência, por tudo que pertence à nação. Então nós vamos defender o que está dentro da nossa nação. É isso. Então é o nacionalismo, é o pertencimento, é o pertencer àquele grupo, àquele território, fazer parte daquele território. Então os países europeus utilizaram argumentos nacionalistas para legitimar o que? O seu expansionismo territorial e comercial. Ou seja, povos dominados fizeram o que? Uso das ideias nacionalistas para lutar pela emancipação de países diversos. Assim a gente pode citar a unificação da Itália, nós podemos citar a unificação da Alemanha, não é isso? Onde se lutou para a unificação dessas províncias. Aí vem o surgimento das ideias socialistas e anarquistas. Pessoal, ou ideias socialistas e anarquistas. Para os pensadores do liberalismo clássico, né? A base do avanço da humanidade estava na razão, na ciência e no progresso. Entretanto, cabe destacar, nessa nossa conversa aqui, no EducaPE, um programa criado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, para você que está em casa, que as péssimas condições de vida dos trabalhadores industriais durante o século XIX mostraram que era o quê? Do progresso e das grandes descobertas. No campo da ciência, não tinham vencido o quê? Não tinham vencido a pobreza e a exploração do trabalho. Então as grandes ideias, as inovações tecnológicas não tinham vencido a pobreza, isso, nem a exploração do trabalho. Então nesse contexto, foram elaboradas algumas teorias, né? Nas quais se defendia o quê? A humanização do capitalismo ou sua destruição. 3 dessas teorias se destacaram. Aí eu vou perguntar, prezado e prezada que está em casa, quais são as teorias? Ah, professor Cláudio, socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Então a gente vai falar agora de uma por uma, para que você possa compreender essas teorias. Então vejamos, socialismo utópicos, socialistas utópicos. Criticaram o aumento da pobreza e a exploração dos trabalhadores do sistema capitalista. E propuseram o quê? Mudança na sociedade para que essa tornasse mais justa, igualitária, equidade dentro da sociedade, combate à pobreza, combate à pobreza e a exploração do trabalho. Então vejamos, aí vocês vão ter o Charles Fourier e o Claude Henry. Então ele diz o seguinte, o Claude, o pior problema da sociedade, conforme vocês estão vendo aí na tela, é a ociosidade, né? Então, o pior problema da sociedade, vejam aí na tela, o pior problema da sociedade é a ociosidade de determinados grupos da população, como dos proprietários. Todos devem trabalhar, ser remunerados, né, de acordo com sua produção. Então, todos devem trabalhar de acordo com a sua produção, ninguém pode ser explorado.
Então, o Charles Fourier, ele fala, nos falangstérios não haverá propriedade privada. E todos poderão trabalhar e participar das decisões da comunidade. Então, a partir do momento em que os falangstérios passarem a funcionar, toda a sociedade seguirá exemplo. Não haverá propriedade privada de defender ele, né? Então, vejamos, aí vem Hobbes, né? Ele vai reduzir a carga horária dos meus funcionários. Reduzir a carga horária dos meus funcionários para 10 horas diárias. E construir escolas, né? Creches e hospitais. Então, com isso, não foi suficiente. Não foi suficiente. Então, ele diz, criei núcleos corporativos que não havia propriedade privada. E onde os trabalhadores eram produtores e consumidores do que fabricavam, né? Por conta disso, foi banido da Grã-Bretanha. Observe, né? Então, os socialistas utópicos, assim chamados por Karl Marx e Friedrich Engels, né? Que considerava utopia a possibilidade da cooperação entre as classes. Então, utopia, uma coisa irreal, né? Então nós temos, dentro desse contexto, né, aí vocês vão ter socialismo científico. Aí vem o socialismo científico. Aí vem Karl Marx e Friedrich Engels desenvolveram uma profunda análise do capitalismo com o objetivo de proporcionar, pessoal, aos trabalhadores uma teoria, uma programação, um programa de ação para a derrubada de quê? Do sistema capitalista e a construção do socialismo. Aí vocês vão ter a seguir os principais conceitos do marxismo, que é o marxismo de Karl Marx. Então vocês vão ter materialismo histórico, as maneiras como os seres humanos se organizam para produzir as condições materiais de sua existência, os modos de produção, que condicionam a vida social, a política, a cultura, é isso. E a política, aí ele vai falar de cultural e ideológica, né? Aí vem o materialismo dialético, né? Todo o sistema econômico está em constante transformação, claro, né? Gerando contradições, né, internas que conduzem o quê? A sua destruição e a formação de outro que substitui. Aí vem a luta de classes tão definida colocada por Marx, né? A luta de classes que vai envolver quem? De um lado o proletário, trabalhador, do outro lado a burguesia, não é isso? Patrão. Então a sociedade humana tem sido marcada pelo quê? Pelo conflito entre as camadas sociais, com interesses antagônicos, né? Inconciliáveis, meus prezados. Esse conflito é um motor de quê? Das transformações sociais ao longo da história. Uma intensa luta de classes. Aí vem a mais-valia, que é a diferença entre o valor da riqueza que o proprietário produz com o seu trabalho e que ele recebe com forma de salário, né? Então vejamos, então vocês vão ter aí a sociedade capitalista, segundo o marxismo, né? Aí no visor de vocês, aí uma pirâmide, né? Que coloca o quê? De um lado, burguesia, né? Do outro embaixo, proletariado. Burguesia explora os trabalhadores por meio da mais-valia. Burguesia detentora dos meios de produção. Proletariado detentor da força de trabalho. Proletariado, trabalhadores que vendem a sua força de trabalho aos burgueses. Aí vem a Revolução Proletariada. Que é a Revolução Proletária que Marx e Engels fala tanto? Essa, para Marx e Engels, superar o capitalismo é atingir uma sociedade sem classe. Só seria possível por meio da Revolução Socialista. Aí você tem, de um lado, sociedade capitalista, burguesia, proletariado. Do outro lado, ditadura do proletariado, proletário e burguesia, né?
proletário acima, burguesia embaixo, e do outro lado comunismo, sociedade sem classe, né? Então aí as ideias e a produção intelectual de Marx e Engels serviram para as lutas de classes, né? As lutas sindicais, políticas, dos trabalhadores em vários países, né? Então vejamos, então nós temos a luta feminina, é isso que até o século XIX, apesar de mudanças sociais e econômicas ocorridas em conta da industrialização, a maior parte das mulheres prezadas e prezadas ocupavam um papel secundário na sociedade capitalista. Aí vocês vão ter mulheres ricas, educadas para o casamento e para a submissão ao marido. Mulheres pobres trabalhavam nas fábricas, recebiam salários menores, que os homens enfrentavam dupla jornada de trabalho, na indústria e em casa, né? Influenciada pelas teorias liberais, socialistas, utópicas, marxistas, diversas mulheres se organizaram, né? Organizaram o que? Marchas, petições, clubes populares, jornais, para lutar pela igualdade de direito, ou seja, reivindicações das mulheres no século XIX. Direito ao voto feminino, legalização do divórcio, direito à educação de boa qualidade e condições igualitárias no trabalho. Então vejamos, são alguns dos direitos que as mulheres vão lutar. Aí vem as ideias anarquistas. Então o que foi o anarquismo? Você vai lá, professor Cláudio Nascimento, anarquismo foi concebido no século XVIII, quando William Golding propôs uma sociedade sem propriedade privada e sem forma de quê? De autoridade. Então, em meados do século XIX, as ideias de Golding foram o quê? Desenvolvidas por outros teóricos, né, como o próprio Bakunin. Principais ideias anarquistas: livre associação dos trabalhadores, inexistência do Estado, superação de qualquer autoridade, família, igreja e etc. Então, os primeiros anarquistas tinham em comum que a oposição ao marxismo de Karl Marx, né? Por serem contra a ditadura do proletariado e avessa a qualquer forma de governo e anarquia, né? Então aí vocês vão ter a organização proletária. Então os proletários vão se organizar em sindicato, né, que são a associação de trabalhadores, né, assalariados, que vão lutar para defender o quê? Ou melhorar suas condições de trabalho e de salário, né? Então os primeiros sindicatos foram organizados na Grã-Bretanha, conforme a imagem aí, na segunda metade do século XVIII, em seguida na França, e foram proibidos nesses países, mas funcionaram de forma clandestina até o final do século XIX. Né? Aí vem o anarcossindicalismo, que é isso, corrente sindical, né, que defendia a construção de quê? A construção de uma sociedade de indivíduos livres, que só seria possível pela ação direta dos trabalhadores, por meio de quê? De uma greve geral dirigida pelo sindicalismo. Né? Então essa corrente foi trazida ao Brasil pelos imigrantes italianos. Né? Eu já até falei isso em algumas aulas. Aí vem a Associação Internacional dos Trabalhadores, aí vocês vão ter, conforme aí, século XIX, difusão do pensamento marxista, 1864, fundação da Associação Internacional, 1866, o manifesto, né, estatuto da associação, né, redigido por Karl Marx. Aí, 1869, aí, Mikhail Bakunin, né, que era um grande anarquista, né, e seus companheiros ingressaram na Internacional Comunista. E em 1889, vocês vão ter a iniciativa de Friedrich Engels, né, membro do Partido Comunista, né, de vários países, que era a Segunda Internacional. Aí vem a Comuna de Paris, que é outro ponto interessante, né, que é uma de Paris, 1870. Com a derrota na França, né, com a derrota da França na Greco-Franco-Prussiana, Louis Adoptes é eleito líder do governo provisório, né?
Então Bismarck envia o quê? Bismarck envia seu exército para tomar Paris. Entretanto, os moradores da cidade formam a Guarda Nacional para resistir ao invasor. Então, os moradores se mobilizam para conhecer o exército de Bismarck. Então, em 1871, os prisioneiros não aceitam a rendição da França e depõem o governo francês e proclama a Comuna de Paris. Então, a Comuna estruturou o quê? Estruturou, meus prezados e minhas prezadas, uma nova organização de poder na cidade e tomou medidas em prol dos trabalhadores. Então, cabe destacar que cerca de 2 meses da fundação da Comuna, então, o exército prusiano se aliam para destruí-lo. E após tê-los prendido, tê-los prendido e executado, milhares de parisienses conseguem colocar fim ao movimento. Interessante, né? Características e medidas da Comuna. Gerida totalmente pelos trabalhadores, movimento do povo, dos trabalhadores, influenciada por ideias socialistas e anarquistas, eleição de líderes por sufrágio universal, voto universal, controle estatal sobre as fábricas abandonadas na cidade, instituição do ensino laico e gratuito para todos, congelamento de preços, mercadorias e de aluguéis, e redução da jornada de trabalho, e extinção do trabalho noturno. Então, pessoal, isso aí foi a Europa simplesmente de quê? Do século XIX, as revoluções. Então, conforme nós colocamos nessa belíssima, extraordinária, maravilhosa aula de história, que vocês puderam observar foi o seguinte: a Europa do século XIX, ela simplesmente é uma Europa mergulhada em revoluções. Revoluções que buscavam acabar com resquícios do antigo regime, é isso. Revoluções que, na realidade, buscavam garantir direitos, é isso, aos trabalhadores, às mulheres, que buscavam, na realidade, o quê? Um cunho nacionalista, onde os estados queriam, na realidade, reconquistar os territórios perdidos e assim sucessivamente. Então, eu agradeço a você que está nesse exato momento assistindo o EducaPE, que é um programa criado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, feito para você que está em casa, feito para você, para que você não se arrisque diante dessa epidemia, dessa pandemia, porque a pandemia não acabou. Então nós estamos preocupados com vocês. Então pedimos, fiquem em casa, usem álcool gel, use máscara, lave as mãos, evite aglomerações. É isso. Por isso que nós fazemos essas aulas para você. Essas aulas foram feitas para você que está em casa nesse exato momento. Aqui eu me despeço e deixo um abraço fraterno, um abraço do professor Cláudio Nascimento, ou queres ou não queres. Um fortíssimo abraço e até a oportunidade e outra oportunidade. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento sobre a Europa do século XIX e suas revoluções. Um grande abraço e até a próxima.